Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou. E muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, né? Nosso tema é GRC, quer dizer, governança, riscos e compliance, e como isso pode evitar desastres, e a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, juntos, talvez alguns já conhecidos de vocês, um pouco mais antigos, também alguns mais recentes, né? A gente vai olhar alguns casos aqui e também discutir alguns aspectos do que acontece aí em relação a essa questão de compliance, algumas questões mais importantes aí, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade aí também, depois a gente vai ter vocês vão poder colocar aí as questões, né, para a gente discutir ou até compartilhar um pouco da experiência de vocês também, se for o caso, tá? Então, inicialmente, eu queria colocar uma questão que me parece ser uma das mais importantes, né, quando a gente fala desse assunto principalmente compliance, né, e tudo que se refere à vida de uma empresa, que é a questão da cultura organizacional. A cultura organizacional é extremamente importante, né? Tudo aquilo, todo ambiente, qualquer grupo social, a gente tem regras que são que podem ser escritas, ou também o funcionamento, né, que vai passando entre as pessoas e a forma como as coisas vão acontecendo dentro daquele grupo, né? Então, em cada grupo, você já sabe, as pessoas são rápidas até para aprender, né? O que pode ser feito naquele ambiente, o que é bem visto, o que não é bem visto, né? De repente, o pessoal não gosta. Então, as pessoas vão se adaptando um pouco a isso, né? Isso é normal, isso faz parte do nosso desenvolvimento, mas na questão da empresa, isso é essencial para que ela tenha sucesso, né? E para que ela evite alguns desses desastres que a gente vai ver, que a gente vai vai discutir hoje. E o outro ponto também é verdade, né? Eu coloquei assim desastres e também alcançar o sucesso, porque olhando por outro lado, é sempre uma oportunidade que as empresas têm, né, de conseguir tomar determinadas ações que, além de evitar um desastre, podem também servir até como um diferencial competitivo, de certa forma, para essas empresas, né? Então, a cultura organizacional acho que é muito importante, e eu gosto sempre de destacar aquela questão do exemplo que vem de cima, né? Isso me parece um aspecto fundamental. O exemplo do principal executivo, seja ele o proprietário, ou seja ele um executivo que está à frente da empresa, é essencial. E eu sempre digo, né, isso daí é mais ou menos como aí para quem já é pai, já é mãe, ou tem, sei lá, um sobrinho, alguma coisa, esse contato com a criança, você sabe que você pode colocar regras, você pode falar,
você pode fazer um monte de coisa, mas o que vai ser mais determinante para o comportamento, felizmente ou infelizmente, dependendo do caso, às vezes, né, é o comportamento. Se você está falando uma coisa e faz outra, logo a criança percebe. E o adulto também, mesma coisa. Se o proprietário, se o executivo fala uma coisa e faz outra, é evidente que a coisa não vai funcionar bem, tá? Não vai funcionar a contento. Então, essa postura dos principais executivos é muito importante. Como eu trabalhei sempre na área de auditoria, trabalho ainda, né, nessa área de auditoria, além dessa parte aqui universitária, né, eu já presenciei muito dessas questões, né? Então, eu sempre me lembro quando até ainda sendo um gerente, acompanhando os sócios da empresa, na época, uma vez a gente fez uma visita lá para algumas empresas que precisavam de um determinado serviço por força de uma regulação específica, bem específica, no caso era do Banco Central, né? E você via, assim, um interesse muito maior de uma empresa na execução do serviço e naquilo que ele poderia obter como resultado prático para aprimoramento, para melhoria interna. Em outro local, a gente via um desinteresse, a gente via uma postura mais assim de, bom, vamos fazer aqui não digo para cumprir tabela, mas quase assim, né, de uma forma, vamos fazer, já que tem que fazer, vamos fazer, mas sem aquele mesmo interesse de que aquilo tivesse mesmo uma profundidade, um detalhe suficientes assim para trazer novas contribuições, né, alguma coisa assim. Então a gente presencia assim essas diferenças. É lógico que essa postura também internamente é percebida pelas pessoas, né, na forma de se fazer, por exemplo, esse trabalho, nesse exemplo simples, e muitas outras coisas, a postura daquele que está preocupado com que as coisas sejam o melhor possível, controles internos, tudo isso, é muito diferente daquela outra postura que não presta atenção a todos esses detalhes, a todas essas questões, né? Então, muito diferentes, e isso me marcou, em particular nessas visitas, eu me lembrei agora desse exemplo, né? Outra questão aqui, muito importante em termos de cultura organizacional, e as organizações não estão fora da sociedade, né? Então, eu também participo de um grupo que estuda algumas questões relacionadas ao imaginário, né? E o imaginário tem esse impacto na cultura organizacional. Aquilo que já está no imaginário das pessoas, da sociedade de uma forma geral, ela vai carregar para dentro da empresa também. Então, o exemplo clássico disso é o tal do jeitinho brasileiro. Tem até alguns artigos aí escritos, né, a respeito dessas questões, inclusive juntando questão do imaginário com a questão do jeitinho brasileiro, tudo. Isso que a gente às vezes chama de jeitinho brasileiro, muitas vezes está lá é, nas organizações por meio das pessoas, né, todas que compõem aquela organização. Então, é óbvio que isso vai ter impacto. Particularmente hoje, talvez isso seja mais importante, porque a gente tem aí também questões políticas e outras que até pouco tempo não eram tão vistas assim, né, com tanta ênfase, digamos assim, né? Então, tudo isso vai também contribuir para uma formação de cultura, para mudanças nessa cultura. E como está dentro de uma sociedade, tem todos aqueles aspectos que vêm sendo mais falados, mais discutidos, né? A questão de que hoje se faz mais urgente
de eliminação de todos os tipos de preconceitos, né? Mas a gente vê, em muitos casos, que, às vezes, as empresas tropeçam ainda nessas questões de eliminação de preconceitos, nas questões de assédios, né, de assédio moral, de assédio sexual, várias questões envolvendo todo tipo de assédio, todo tipo de preconceito. Isso também é uma preocupação muito grande para as empresas hoje, porque a gente já teve exemplos recentes aí de desgastes na imagem, e depois a empresa tem que fazer uma série de campanhas e gastar dinheiro e tudo para recuperar a sua imagem, a sua reputação. Isso sem falar, obviamente, nos danos causados às vítimas, né, desses fatos lamentáveis, digamos assim. Então, isso é uma outra questão muito importante hoje em dia, porque muitas coisas que eram aceitas há algum tempo atrás, alguns anos atrás, já não deveriam ser aceitas, né? Mas hoje não são aceitas e as pessoas têm mais acesso a um celular para filmar, a uma série de coisas, né? Então, são questões que se tornam mais urgentes também. E também, ainda nessa questão da cultura, a gente sabe que toda empresa toma riscos, toda empresa tem alguns riscos que são inerentes ao seu tipo de negócio, né? E agora, quanto que uma empresa vai tomar de risco? Vai tomar mais risco, menos risco? Né? Quais são os riscos aceitáveis ou não? Isso também faz parte um pouco da cultura de cada organização. Tem organizações que vão trabalhar com um nível um pouco maior de risco e outras, com certeza, trabalharão com um nível menor. Eu sempre cito também uma due diligence que eu participei, né, um trabalho para a gente verificar, no caso, tem uma empresa comprando outra e a gente foi, a pedido do comprador, contratados pelo comprador, para fazer a due diligence, né, para verificar riscos trabalhistas, tributários, ambientais, etc. E aí, num determinado momento do trabalho, envolvendo já advogados, auditores, uma série de profissionais, eles mandaram parar tudo porque não iam mais adquirir a empresa, porque numa parte lá, que era uma auditoria mais focada na parte ambiental, eles tinham já feito uma descoberta de utilização de alguns produtos e algumas questões que para eles era tolerância zero. Eles já tinham tido problemas milionários com aquilo anteriormente nos Estados Unidos, onde é a sede lá, e para eles era o único risco, digamos assim, que eles não queriam, não aceitavam correr de forma nenhuma. Pode ser que tenha uma outra empresa que tivesse uma postura diferente, mas eles não. Então, o trabalho foi encerrado ali, né, após essas descobertas, esses achados, digamos assim, tá? Uma outra questão interessante para a gente falar rapidamente é sobre os atores envolvidos, né? Especialmente, vamos dizer assim, os reguladores. A gente vai ver alguns casos aqui de escândalos, né? E a gente sempre deve perguntar qual a postura dos reguladores, o que falhou em termos regulatórios, né? Também qual a postura dos executivos. E aí tem várias questões muito importantes para a gente considerar, por exemplo, a questão dos sistemas de compensação, de remuneração, né? De que forma esses executivos são remunerados, se com resultados extraordinários ou muito bons, ele tem uma remuneração muito alta, eles têm uma remuneração alta, isso pode trazer riscos também de repente, esses resultados serem inflados artificialmente, digamos assim, porque tem vantagens, né, a partir desses resultados, né? Então, todas essas questões têm que ser vistas sempre também com muita atenção. E a parte
dos conselhos de administração, dos conselhos do conselho fiscal, né, de um trabalho, vamos dizer, bastante efetivo que deve ser feito nessas áreas, principalmente o conselho de administração, olhando com muito detalhe todas as questões financeiras, todas as questões também operacionais principais, né, para ver de fato o que está acontecendo em termos de operação, para que rumos, né, está a empresa tem em termos de operação. Isso é muito interessante porque a gente verifica casos, por exemplo, hoje quem está investindo muito em combustíveis alternativos, né, que não sejam advindos do petróleo, basicamente são as grandes empresas petrolíferas. Essas empresas perceberam que algumas mudanças estão acontecendo no mundo, que elas não podem ficar dependentes sempre da mesma coisa, né? Trabalhando sempre da mesma forma. Então, elas mesmas já trabalham também com combustíveis alternativos, né? Com fontes de energia alternativas, para poder também estar bem posicionadas no mercado, nesse mercado do futuro. Então, também é uma atribuição, né, desses conselheiros, desses conselhos, essa atenção à questão operacional. Mas a questão financeira também é uma questão muito importante. Existe também um déficit muito grande de conhecimento, principalmente em relação a instrumentos financeiros derivativos, por exemplo, operações mais estruturadas, mais complexas do ponto de vista financeiro. Isso tem que ser olhado com muito cuidado também. A gente já teve casos como a Sadia, por exemplo, que praticamente quase quebrou, vamos dizer assim, por operações com derivativos e outras, e teve que fazer uma fusão, né, para poder sair daquela situação. Então, não era uma questão bem operacional, era uma questão mais financeira, administrativa, digamos assim. Então, essas duas coisas têm que ser vistas com muita atenção, porque elas podem levar a empresa a uma situação muito complicada no futuro, né? Nessas questões financeiras, principalmente as operações mais complexas, né? Mas algumas operações também têm que ser feitas até como hedge, né? Como proteção a grandes oscilações de moedas, de taxas, né? Taxas de juros, enfim, uma série de questões. E na parte operacional também, porque o mundo muda muito rapidamente, a gente tem vários exemplos aí, né? Então, por exemplo, a gente falava lá, fala da Kodak, por exemplo, a Kodak demorou para reagir, para entender o que estava acontecendo em relação a essa questão da fotografia, né? Então, antigamente era aquele negócio, o pessoal com a máquina fotográfica na mão, ia fazer uma viagem para algum lugar maravilhoso, aí tirava 12 fotos, 24, 36, um filminho ali, né? Demorava um tempo para revelar, né? Mandar revelar, tal. E aí depois vieram as máquinas digitais, eles demoraram, por exemplo. Então, esse é um exemplo de uma questão operacional. E aí, depois, as máquinas fotográficas, em grande medida, também foram substituídas pelos celulares, né? Embora elas também possam ser usadas aí eventualmente, mas hoje praticamente o pessoal tira foto com os celulares cada vez mais aparelhados, né, para isso, e tablets, etc. Então, essas mudanças todas têm que ser acompanhadas, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista financeiro, né?
Uma outra coisa que eu acho sempre importante mencionar é a necessidade das empresas serem muito transparentes, né? A transparência e, e transparência, a gente pode pensar assim, transparência barra accountability, né? Para a gente usar uma palavra bonita aqui, né? Uma palavra de difícil tradução, mas que de uma forma simples o pessoal traduz como prestação de contas, né? Então, accountability ou prestação de contas, mas não é só prestar, é o dever de prestar contas, é mais do que uma prestação de contas, pura e simplesmente, é o dever que a empresa tem de prestar contas, principalmente aos seus investidores, né, aos acionistas, aos investidores, àqueles que emprestam recursos também, mas com certeza, quanto mais divulgação, principalmente para os investidores e de qualidade, isso favorece muito, né? E a questão, acho que todas essas questões que a gente conversou até agora, e principalmente na atuação dos conselhos, tudo, sempre a gente precisa ter uma pergunta permanentemente, né, na cabeça, que é a questão de what could go wrong, né? O que poderia dar errado? Essa pergunta é uma pergunta sempre essencial. O que pode dar errado, né? Então, os conselheiros, né, o conselho de administração, todos os envolvidos com a empresa têm que sempre pensar nisso. Né? Mas aqui o que pode dar errado? A gente trabalha muito com isso quando a gente trabalha com controles internos, né? Então, o que pode dar errado aqui? Por exemplo, um processo de pagamento. Essa conta pode não ser paga na data correta. E aí eu vou ter multa, juros como consequência. Então, isso é uma coisa que pode dar errado, não pagar na data correta. O que mais pode dar errado? Pode ser que essa conta seja paga duas vezes. Pagou duas vezes a mesma conta. Então, como é que eu faço para evitar que seja pago duas vezes? E por aí você vai, quer dizer, você vai pensando dentro daquele processo tudo aquilo que pode dar errado. What could go wrong? O que poderia dar errado aqui? Então, você pode pagar uma coisa que não foi autorizada. Você pode pagar a mais do que está no contrato. Você pode pagar a menos do que está no contrato, um pouco mais difícil, provavelmente alguém perceberia. Você pode pagar por uma coisa que não está sendo entregue na empresa, está sendo entregue na casa de um determinado diretor, uma fraude que eu vi uma vez na prática, né? Então, fazendo vários pagamentos lá e, na verdade, não estava sendo entregue lá. Então, o que pode dar errado dentro desse processo? São muitas coisas. Isso tudo a gente pode pensar, né? Então, a fonte dos problemas geralmente está nas falhas de governança, nas questões aí de gestão de risco, dos riscos corporativos, dos riscos relacionados com leis, né? As leis são modificadas, surgem novas leis, a empresa tem que acompanhar isso para ela poder atender, né, a essa nova legislação, regulamentos internos e externos. Então, tudo isso é muito importante. E os efeitos de não cumprimento, porque isso é uma coisa muito conversada também, o pessoal fala, mas tudo isso custa dinheiro, custa caro fazer todo esse compliance, né? Essa conformidade com leis, normas e regulamentos. Sim, mas geralmente custa muito mais caro não fazer, né? Então, é uma frase que o pessoal fala muito também, né? Então, se você acha que o compliance custa caro, olhe para o custo do não compliance, que você vai ver que isso é muito mais caro, em geral, né? Então, essa é uma escolha e isso é algo que tem que ser levado em consideração. Porque os efeitos são não só financeiros, como também reputacionais, né? Tanto da reputação das empresas como das pessoas envolvidas, e em alguns casos, como a gente vai comentar aqui rapidamente, até prisão dos envolvidos, especialmente lá fora, aqui, né, no Brasil,
Também aconteceu, né? Durante um período aí, a gente teve alguns casos, algumas situações que a gente não tinha antigamente, né? Envolvendo alguns empresários também, mas, mas os Estados Unidos é muito mais comum que os grandes escândalos sejam punidos também com a prisão dos envolvidos e muitas vezes por períodos longos, né? E que acabam sendo cumpridos, né? Então, um sistema um pouco diferente, né, do nosso nessa questão. E aí, é claro, para lidar com todas essas questões, a gente vai ter os programas de integridade ou programas de compliance, né? Que também não podem ser algo só no papel, tem que sempre ser estudado, verificado, treinado, olhado com muito cuidado para que na prática, né, ele esteja sendo efetivo, digamos assim. Os códigos de ética e conduta são muito importantes, né? Então, você é o comprador de uma empresa, você pode receber um presente do fornecedor, sim, não, ou se sim, tem um valor estipulado, tem alguma coisa nesse sentido, como é que funciona, né? Você tem alguma norma específica de conduta, né? Alguma questão que seja importante para a empresa também levar em consideração? Claro que seja algo sempre dentro do razoável, né? As questões mais modernas, aí a gente tem várias legislações no Brasil de prevenção à lavagem de dinheiro, de combate à corrupção, o compliance socioambiental, né? Então, tanto a parte ambiental como a parte social, como eu falei, os assédios, os preconceitos, todas essas questões aí que precisariam ser banidas da sociedade, mas a coisa não é tão simples assim, né? O compliance tributário, né? Então, já entrando em alguns exemplos, né? Recentemente a gente teve uma denúncia contra aquele Ricardo Eletro, né, de pagamento de ICMS, bom, vão lá se defendendo e tal, mas sonegação de ICMS, tal, então a denúncia está aí, tem em todo lugar, tal, quer dizer, sempre do ponto de vista de reputação, obviamente que não é interessante, aí tem os desdobramentos legais, dependendo daquilo que vier a ser afurado, né? É algo superior a 100 milhões de reais, tá? Até onde eu tinha visto aqui. A questão de controles internos, a questão de governança corporativa, né? Então, tudo isso aí como parte dessas soluções. Mas será que dá problema mesmo, né? Será que a gente tem muitos problemas, né? Então, eu coloquei aqui, eu até anotei alguns casos aqui para comentar com vocês, de escândalos financeiros e outros problemas que a gente teve nos últimos tempos aí. Então, por exemplo, teve um caso aqui, isso tudo informações que hoje são públicas, né? Que a gente pode ver na internet, em alguns sites, uma pesquisa no Google, rapidamente, alguma coisa assim, se alguém quiser saber mais detalhes, né? Então, são somente as informações aí públicas e sites, claro, cada uma dessas empresas tem lá a sua defesa, né? Eu estou apenas mencionando da forma como isso está exposto aí já, publicamente, né, nessas diversas fontes, tá? Mas a gente tem aqui caso, por exemplo, da Toshiba, por volta de 2009 a 2013, com uma acusação de manipulação contábil. Uma outra que pode ter.
está ainda no processo de defesa, mas a maioria aqui teve algum ajuste, ou uma confissão, a grande maioria vocês podem depois dar uma pesquisada em cada caso, em algum caso particular, né, que chame mais atenção, mas tem esse da Toshiba de manipulação contábil, tem o caso famosíssimo da Enron, né, de 2001, que acabou resultando em perdas muito importantes, né, para os investidores e, por tabela, na quebra da Arthur Andersen, que era uma empresa que fazia auditoria lá e que também teve alguns problemas, aí não apresentou os papéis de trabalho para que pudesse ser examinado lá pelos órgãos reguladores, enfim. Então, esse caso da Enron foi um caso muito debatido, tem até filme aí, né? Enron, os mais espertos da sala, também encontram aí, é muito interessante, didático desse ponto de vista, assim, do que pode acontecer. Então, Enron, tá? Enron, Enron, Enron. A Enron tinha era uma empresa de energia gigantesca, né, mundialmente aí, então teve vários problemas também de fraudes contábeis. Vou citar rapidamente, você tem alguns aqui, tá? A WorldCom 2002, uma empresa de telecomunicações, também escândalo contábil, né? A Tyco, que era uma de sistemas de segurança, houve até um problema lá de roubo também, roubada dos próprios diretores lá, e, e aí era algo na faixa de 150 milhões de dólares, eles depois foram condenados a ressarcir quase 3 bilhões de dólares, quer dizer, nem sei como é, se essas informações foram colocadas corretamente aí no site, né? Um valor bem superior àquele que supostamente eles levaram da empresa, então é difícil, né, de imaginar alguém pagando 3 bilhões não é milhões, são bilhões de dólares, né? Teriam desviado 150 milhões e teriam que devolver 3 bilhões, além de prisão, tá? Então, aqui foi um caso complicado. Tem também a Health South, que é uma empresa de saúde pública, na área de saúde pública. Tem o caso da AIG Seguradora, em 2005, o próprio Lehman Brothers. Esses dois vão voltar daqui a pouco para a conversa aqui. Tem o caso do Bernie Madoff, que era um esquema de pirâmide, né? Também muito conhecido, um milionário aqui. A Satyar, que é uma empresa indiana de serviços de tecnologia da informação. Então, todos esses aqui, alguns escândalos contábeis ali nos anos 2000, aí, no comecinho dos anos 2000, até 2009, depois esse da Toshiba alcançou até 2009, até 2013, né? Então, é, foram alguns mais na base de escândalos contábeis, de problemas de manipulação contábil. Tem depois os casos importantes, principalmente em 2008, com aquela crise do subprime, né, das hipotecas lá, que trouxe uma crise mundial, né, financeira. Então, tem a Bear Stearns, que era uma instituição que tinha 85 anos, era um banco de investimentos, foi comprado pelo JP Morgan por 10% do valor de mercado. A Merrill Lynch, que também foi adquirido pelo Bank of America. O Washington Mutual e também a Countrywide, que era uma financiadora, também foi adquirida pelo Bank of America. E depois o próprio Bank of America teve que fazer ajustes e modificar, né, as hipotecas lá para evitar que os clientes
fossem prejudicados, tudo, ainda teve que fazer ajustes financeiros com desembolsos de 8,6 bilhões de dólares, né? Isso também resultou em queda ali das ações nesse momento. Então, até eles que compraram, né, tiveram algumas dificuldades em relação a isso. O Lehman Brothers, que faliu em 2008, né, e foi talvez a partir daí é que desencadeou, né, um problema mais sistêmico, né. A IG, que era a seguradora, que é uma seguradora também muito importante, né, no mesmo caminho, duas empresas também ficaram famosas, chamada Fannie Mae e Freddie Mac, eles são os apelidos dela, tem um nome grande, né, cada uma, que também precisaram, também desapareceram. A General Motors e a Chrysler, né, que precisaram de uma injeção de dinheiro do governo americano para não quebrar, tá tudo nessa mesma época, né? E problemas de reputação, por exemplo, a Toyota, que até entre nós tem uma boa reputação de uma empresa bem confiável, né, em relação aos carros, principalmente, teve vários problemas de qualidade e algumas coisas que comprometeram um pouco, porque aí ela não quis dizer que tinha problema, escondeu o problema durante um tempo, e aí, quer dizer, isso está relacionado até em alguns livros aí, alguns desses problemas de qualidade, principalmente lá nos Estados Unidos, que afetaram um pouco essa reputação, né? E a Volkswagen também um exemplo grande, porque isso já mais recente, 2015, que tinha problema com os testes de emissões, né? Então, na verdade, os motores eram mais poluentes do que apareciam nos testes, porque eles manipulavam os testes e isso também tem até filme, tem até seriado aí já sobre essa questão, né? Então, estou colocando aqui, vejam como marcas muito grandes, conhecidas, uma General Motors, uma Chrysler, uma Toyota, uma Volkswagen, né? Também estão sujeitas a problemas diversos aí que podem afetar sua reputação de alguma forma. No Brasil, a gente teve o caso do Banco Pan-Americano, tivemos problemas aí, o próprio Carrefour, né? Com a atuação do segurança, em relação ao homem negro, né? Então, aquelas questões que a gente está falando, questões hoje sociais, preconceitos e que várias outras questões que não são mais aceitas, né? E o Brasil tem as leis nesse sentido. A Via Varejo, que é a proprietária da Casas Bahia, né? Isso já em 2019 tem aí uma fraude contábil também, fez ajustes de mais de R$ 1 bilhão, ativos não baixados, passivos fora da competência, uma série de coisas assim. A CVC também fez um ajuste em 2019 de 362 milhões. A GE, em 2018, teve uma denúncia aí, ela não aceitou, estava discutindo, tal, mas seria 38 bilhões de dólares, talvez a maior de todos os escândalos, né? Tá sobre investigação, e tinha algumas coisas anteriores que ela chegou a fazer alguns acordos. A gente tem, por exemplo, empresas como o Uber, né, que todo mundo usa aí, com denúncias de assédio sexual lá dentro, né, da empresa, sexismo, assédio moral, também denúncia de espiar quem utiliza. Então, essas questões da cultura da empresa causaram a demissão do CEO, né, do principal executivo lá em 2017, e também eles alegam que o departamento de compliance e o próprio CEO, que foram avisados, ignoraram os avisos, as denúncias,
e nem tudo foi provado, alguma coisa sim, outras não, né? Mas, enfim, são coisas que estão ali também é, dentro desse debate. A Apple, em 2017, teve uma acusação de diminuir o desempenho do iPhone para evitar picos de energia que causavam o desligamento automático. Fez o Facebook em 2018, é, com a manipulação de mais de 50 milhões de perfis, acusada também de influenciar voto, ou de prever os votos nas eleições americanas. A Valent Farmacêutica foi acusada que hoje é Bosch Health, foi acusada de adquirir várias pequenas empresas farmacêuticas para aumentar o preço dos medicamentos, então criar ali uma situação mais complicada, e também tinha algumas situações de fraude, de lavagem de dinheiro. A empresa japonesa chamada Kobe Steel, 2017, também falsificação de dados sobre a qualidade do alumínio, do aço e do cobre. Os produtos da empresa que usam esses materiais são vendidos para várias montadoras, podem comprometer, né, a qualidade dos veículos. Também participou de licitações fraudulentas, ou teria participado, né, das acusações aí. A Equifax, com falha de segurança nos dados de 145 milhões de clientes. Enfim, a gente tem aqui vários exemplos, né? Nem entrei aqui nos ambientais, que a gente tem as barragens aí de Mariana, de Brumadinho, tem também a da BP, que foi uma explosão numa plataforma de petróleo, com o vazamento de 4,9 milhões de barris de petróleo, né? Então, enfim, todas essas questões mostram o nível de atenção que é necessário que se tenha com governança, com risco, né, gerenciamento de risco, com compliance, os custos associados ao não cumprimento, ao descumprimento, e também as oportunidades que vêm de você poder fazer corretamente e aí você construir o contrário, construir uma imagem de uma empresa sólida, segura, uma boa reputação que mostra que é socialmente responsável, ambientalmente responsável e que, portanto, pode conseguir até uma vantagem competitiva nesse sentido além de fazer a coisa de forma correta, né, conseguir até obter também vantagens competitivas em relação a isso. Mas sempre vigilantes, né? Porque muitas dessas empresas, existem vários casos também de empresas que em um determinado momento se destacaram positivamente e que depois tiveram algum problema do ponto de vista negativo, né? Então, isso tem sempre que ser muito cuidado, tá? Não sei se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma pergunta, alguém quer colocar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Pelo menos eu não estou visualizando nada por enquanto, mas se quiserem, fiquem à vontade ou para compartilhar alguma experiência de vocês ou para fazer alguma questão, tá? Aproveito aqui para agradecer as presenças aqui. Estou vendo o Antônio Francisco, a Cristiane, e Júnior, enfim, todos que estão participando. Se quiserem alguma pergunta, se tiverem alguma observação, quiserem compartilhar também alguma experiência, fiquem à vontade. Bom, como não tem nada aqui, eu acho que esses são são as principais questões, né? E eu acho que
A ideia foi dar assim, uma visão geral para vocês, né, sobre esses assuntos, essas questões principais, e também lembrando que todos esses casos são casos públicos, informações que estão aí em vários sites na internet, né? Então, se vocês tiverem curiosidade algum em particular, acredito que seja fácil também para vocês pesquisarem, né? Mas a ideia é só mencioná-los para a gente ver quais são os desafios aos quais as empresas estão submetidas, né? E os cuidados que ela tem que tomar e também as contribuições que a gente pode ter em relação à implantação, né? À prática de um bom sistema de governança, de gerenciamento de riscos, de compliance, a própria auditoria, né? Então, tudo isso que pode ajudar as empresas nesse processo. E talvez uma outra a gente possa falar até um pouco mais também a respeito de pequenas e médias empresas, porque tudo isso parece ser para grandes empresas, mas na verdade não. Pequenas e médias empresas também se beneficiam muito, claro que existem as diferenças, evidentemente, né, em função do tamanho de cada empresa, mas muito disso também é perfeitamente aplicável a empresas que não sejam empresas gigantes, como muitas das que a gente citou aqui. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. Vou encerrando por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.